Na semana passada eu gravei um vídeo no qual eu expliquei as 6 etapas necessárias na vida de José. A primeira etapa foi uma pergunta: por que o José? Porque ele foi escolhido para se tornar um dia o primeiro-ministro na terra do Egito. Aí eu expliquei que a escolha de José não foi uma história aleatória, porque Deus só caminha com os obedientes. Eu expliquei que nos filhos de Jacob, o filho que mostrou a obediência, mesmo que houve adversidade, foi José. Então Deus viu dentro de José uma semente de uma pessoa que suportaria o processo para até chegar ao ponto de se tornar o primeiro-ministro, porque Deus precisava cumprir a sua promessa que ele tinha dado ao Abraão. A promessa era que os descendentes de Abraão deveriam se tornar um dia uma nação poderosa e grande. E para que eles se tornassem uma nação poderosa e grande, deveriam aprender com uma nação que já era poderosa, já era grande, que era a nação do Egito. Então havia uma necessidade deste povo descer todos eles até naquela terra onde eles deveriam ficar no período suficiente para multiplicar-se e para aprender tudo que era necessário. Então, imagina, por exemplo, assim, um estrangeiro que chega num país que não é dele, um país também que é poderoso. Será que este estrangeiro terá a capacidade, o poder de trazer toda a sua família, entregar toda a sua família, uma cidade inteira para que eles possam viver? Impossível, um estrangeiro não pode fazer aquilo. Então, o José, como foi escolhido para ser uma pessoa, o canal pelo qual os descendentes de Abraão desceriam no Egito, ele deveria chegar no Egito e atingir um nível, uma posição elevada, capaz de tomar decisões que o permitiam trazer toda a sua família, entregar-os um território para poder todos eles viver e estar bem. E imagina, neste processo era necessário toda aquela caminhada, primeiramente a escravidão. Imagina que Deus chegasse assim a José. Chegou a José e disse a José que não, eu tenho um plano para a sua vida, um dia você se tornaria o primeiro-ministro, então o caminho é este, você vai ser vendido, você tornará-se escravo. Você acha mesmo que no conforto no qual José vivia na casa do seu pai, ele aceitaria o plano de Deus? Nunca. Imagina se Deus chegasse ao Jaco, ele contasse ao Jaco: não, eu tenho um plano para seu filho. Seu filho um dia deve se tornar o primeiro-ministro na terra do Egito, então para que eu possa cumprir esta promessa ou este pensamento, o teu filho deve ser vendido, ser escravo. E Deus explicasse todas as etapas no qual José deveria passar. José, que era um filho amado do Jaco, é claro que Jaco não aceitaria. É por isso que Deus deveria fazer as coisas sem avisar o Jaco, sem avisar o próprio José. É por isso nas nossas vidas, essas coisas, essa forma de Deus fazer, não foi só com José. Acontece na vida de todas as pessoas que são escolhidas por Deus. Há momentos quando Deus tem um propósito na sua vida, quer dizer que Deus tem um plano maior, Ele quer te levar num nível maior. E Ele sabe muito bem que se falar contigo do plano do processo que ele tem, do caminho no qual ele criou, para que você chegasse aí, você não vai aceitar. É aí que Deus começa a desmoronar as coisas nas nossas vidas. Você vê que teus planos começam a desmoronar. Tudo que você planeava fazer começa a se desfazer. As pessoas começam a se afastar. Tudo quer dizer, o seu mundo vira de baixo num segundo. É porque Deus quer fazer algo, mas o caminho no qual Deus quer fazer não pode ser o caminho que você tinha pensado. O José foi submetido à escravidão, mas você e eu talvez somos seres livres, apesar do que não está dando certo por um momento, porque nenhuma situação também é eterna na vida. Nós sabemos como são tratados os escravos, temos a ideia de como eram tratados os escravos. Ele era submetido naquela situação, contudo ele não murmurou. Pode ser que estamos no processo onde as coisas não estão dando certo, as pessoas se afastar, mas mesmo assim estamos seres livres. E por isso na manhã de hoje eu ouvi só te dizer: vamos parar de murmurar, vamos parar de fazer muitas perguntas, vamos confiar mais em Deus e submeter no caminho no qual Ele está nos levando e agradecer mais. Obrigado, que Deus nos abençoe.